Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Jordana Amaral e eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Hoje a gente vai conversar sobre um tema uma pergunta que sempre surge pelos meus clientes, que é: mas doutora, eu tive um período ali lá no passado em que eu trabalhei e eu não recolhi para a INSS. Eu posso pagar agora para conseguir adiantar a minha aposentadoria? Ou compensa pagar agora para receber um valor mais alto de aposentadoria? Ou, doutora, eu trabalhei alguns anos em casa, eu me afastei um pouco do trabalho, eu fiquei cuidando dos meus filhos, mas tem como eu me aproveitar desse período agora, na hora de solicitar minha aposentadoria? Então, isso tudo a gente vai esmiuçar um pouquinho mais na nossa conversa de hoje. Vamos entender então quem pode fazer esse pagamento de contribuições em atraso. Paga quem é devedor do INSS, certo? Isso pode parecer muito óbvio, mas para nem todo mundo é. Quem que é devedor do INSS? Aquele que exerceu uma atividade remunerada, mas não contribuiu para a previdência na época, e aquele que era o responsável pelo próprio recolhimento. Então preste muita atenção nesta definição aqui que a gente tem entre nós de devedor do INSS, porque ele precisa acumular esses dois requisitos. Então, ter exercido uma atividade remunerada, mas não ter contribuído na época para a Previdência e ser o responsável pelo próprio recolhimento previdenciário. Na sequência, a gente vai ver em alguns exemplos o quanto é realmente assim essencial a gente ter o preenchimento desses dois requisitos juntos, porque se um deles estiver faltando, a gente não consegue se valer do pagamento de contribuições em atraso. E o facultativo, que é aquele segurado que não exerce atividade remunerada, ele contribui para a Previdência porque ele quer se valer dos benefícios. Ele pode fazer pagamento de contribuições em atraso? Ele pode também, mas desde que ele ainda tenha qualidade de segurado e que esse atraso aí de pagamento seja de no máximo 6 meses. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso na sequência, mas realmente o foco vai ficar aqui nessa primeira parte, que é a parte do devedor. Quem é devedor, né? O contribuinte que é obrigatório, né? O contribuinte obrigatório que exerce atividade remunerada. De que forma a gente pode interpretar esses requisitos para ele se valer ou não do pagamento de contribuições em atraso? Eu coloquei vários exemplos aqui para realmente a coisa ficar mais didática, como eu sempre falo para vocês, né? Eu sei que o previdenciário tem suas pegadinhas e é um pouco complicado, sim, principalmente para quem não entende, né, dessas coisas. Então, o nosso objetivo é estudar e estudar o suficiente para fazer parecer ser simples. E eu acho que os slides eles ajudam um pouco nessa missão. Então, o nosso primeiro exemplo é o da Ana. A Ana, de 2021 a 2023, ela se dedicou aos cuidados do filho e da casa dela. Ela trabalhava antes, mas ela suspendeu ali, ela pediu as contas do emprego dela. Ela teve o filho, ela ficou ali só, né, gente? Imagina, só nessa função, entre aspas, de cuidar de filho e da casa. E aí depois ela voltou, sim, para o mercado de trabalho. Mas existiram esses 2 anos aí em que a situação foi essa. E ela chega e pergunta: doutora, eu posso pagar os atrasados, então, deste período em que eu fiquei em casa cuidando da casa dos meus filhos? E aí? Quem prestou atenção na definição de devedor do INSS, ou seja, aquele que pode pagar em atraso, já sabe responder se a Ana pode fazer o pagamento relativo a esse período. A verdade é que não. A Ana não pode fazer os pagamentos de 2021 a 2023, por quê? Porque ela não exerceu uma atividade remunerada nesse período. Ela não era uma contribuinte obrigatória do INSS. Então a gente não consegue incluir ela na categoria de devedora. Por quê? Porque ela não tinha, justamente não tinha o fato gerador, como a gente já conversou em outros vídeos. Ela não tinha preenchido este requisito ali de exercer uma atividade remunerada em termos de INSS, contribuições, né, gente? Para se valer justamente desses pagamentos. Então a gente nem chega a passar para o segundo requisito, que é ser a responsável pelo próprio recolhimento, mas nesse caso, como autônoma, por exemplo, ela seria responsável pelo próprio recolhimento, como a gente vai ver com algumas ressalvas, mas a verdade é que a gente já enrosca no primeiro requisito. Ela não exerceu atividade remunerada, então não tem como ela fazer pagamento de contribuições em atraso para o INSS referente a este período. Já é diferente a situação do Jorge.
O Jorge, de 2021 a 2023, ele trabalhou para uma empresa, ele trabalhou para a empresa X, ele está ali com o crachá dele. Mas ele descobriu, analisando o QNIS dele, o extrato previdenciário, que a empresa não pagou o INSS. Ela, apesar de ter descontado dele, ela não fez o repasse desses descontos, desses recolhimentos para a Previdência. Ou seja, no extrato dele nem existe esse período. Para o INSS, ele nunca trabalhou de 2021 a 2023, porque o INSS não recebeu da empresa. E aí, o Jorge pode pagar os atrasados desse período para contar com esses 2 anos aí, quando ele for fazer o cálculo do tempo de contribuição dele, de qual regra de aposentadoria ele consegue atingir? O que vocês acham pensando nos requisitos que a gente falou? Porque ele exerceu uma atividade remunerada, né? Mas não. Por que não? Porque apesar de ter exercido uma atividade remunerada, ou seja, de ser um devedor, ele não era responsável pelo próprio recolhimento das contribuições previdenciárias. Porque quando a gente está falando do empregado, o CLT, quem tem a responsabilidade de fazer o recolhimento, a retenção, o recolhimento, o repasse ali para o INSS é a empresa. O empregado, ele não tem que se preocupar com isso, ele trabalha, ele recebe ali o salário dele, ele vê no contra-cheque os descontos que ele está tendo de imposto de renda, de contribuições previdenciárias, mas não é ele que efetivamente é responsável por esse recolhimento, mas é o empregador. Se o empregador não faz, não tem como ele agora falar, olha, INSS, mas eu trabalhei, agora eu quero pagar por esse período. Só que isso, gente, não é ruim, não é necessariamente um problema para este trabalhador. Por que não vai ser um problema para o Jorge? Porque o Jorge, ele não vai ser prejudicado desde que ele consiga comprovar o vínculo de emprego nessa época. Então, assim, não consta nada no extrato previdenciário do Jorge referente a 2001 a 2023. Mas, putz, que sacanagem, né? Porque de fato ele trabalhou, de fato ele teve os descontos, mas a empresa não repassou. E agora? Eu não posso nem pagar para o INSS, é que você não é o devedor no sentido de você exercer uma atividade remunerada, mas não é você que me deve, é a empresa, então eu não posso cobrar de você. Só que o Jorge fala: tá bom, você não pode cobrar de mim, eu realmente não tenho que pagar nada, porque os descontos ali eles foram feitos. Mas e daí como é que fica a minha situação agora? Eu perco esses 2 anos de tempo de contribuição e agora eu quero calcular minha aposentadoria. Então, assim, para o Jorge, ele não vai perder esses 2 anos, eles vão contar para a carência, para o tempo de contribuição, o salário que de contribuição dele ele vai ser compatível com o que ele recebia, desde que ele consiga comprovar tudo isso documentalmente para o INSS. Então, por isso que é sempre muito importante a gente ter documentos, sabe? Ter provas, ter documentação referente a esse vínculo que a gente tem. Então, principalmente para autônomo, né, que presta serviço para empresa, às vezes hoje em dia, só recebi por Pix, mal tenho contrato, isso tudo dificulta lá na frente, sabe, gente? Então é sempre bem importante a gente ter documentos referentes às atividades que a gente exerce, principalmente o autônomo que exerce atividade para a empresa, como a gente vai ver na sequência. Mas então é por isso que o Jorge ele não vai poder fazer o pagamento dessas contribuições, porque não era dele a obrigação de fazer esse pagamento. Mas ele não vai ser prejudicado, no caso, ele não vai ter que desembolsar para se valer desse período e ele também não vai ficar sem este período, desde que ele consiga comprovar o vínculo de emprego nesta época. E aí a gente tem a Carla. A Carla, de 2021 a 2023, ela trabalhou como uma dentista autônoma, mas ela não fez recolhimentos previdenciários. Será que a Carla ela pode pagar os atrasados desse período? O que vocês acham? A Carla, diferente do Jorge e da Ana, ela pode. Por quê? Porque ela exerceu uma atividade remunerada e porque ela, assim como profissional autônoma, contribuinte individual, ela era responsável pelo próprio recolhimento. Então, para Carla, a gente pode passar para a segunda etapa, que é analisar. Ok, mas pagar de 2021 a 2023 significa pagar quanto, né? Quanto eu vou ter que pagar para o INSS? E isso vai compensar? Vai aumentar o meu coeficiente? De que forma isso vai impactar na minha média? Vai antecipar uma aposentadoria? Vai aumentar o valor da minha aposentadoria? Aí, para a Carla, a gente começa a entender mais detalhes desse cenário. Mas, como eu falei para a Ana e para o Jorge, a gente não tem como cogitar a possibilidade de pagamento de contribuições em atraso pelos motivos que a gente já
conversou. Lembrando sempre, gente, que assim, na prática, a gente vê que existem algumas exceções, mas o que está na IN, na Instrução Normativa do INSS, o que está, assim, o cenário sempre, a orientação mais segura que a gente sempre dá para os clientes sempre tenha comprovações dessa atividade. No momento de você fazer a solicitação do pagamento em atraso, pode ser que o INSS não exija comprovação da atividade, a depender de alguns requisitos, mas a orientação mais segura, como eu já comentei, é sempre ter comprovantes de atividade, recolhimentos, recibos, contratos, assim, nota fiscal, tudo que você conseguir pensar é importante você ter com você para fins previdenciários, tá? E aqui um ponto importante que eu tinha comentado, que agora a gente vai retomar. A partir de abril de 2003, o contribuinte individual prestador de serviços, ou seja, aquele CPF que presta serviço para CNPJ, ele não é mais o responsável pelo próprio recolhimento previdenciário, e sim o tomador de serviço. Então, vocês lembram do Jorge? Só que o Jorge ele era empregado, ele era CLT. Então, não era dele a responsabilidade de fazer o recolhimento. Agora, a partir de abril de 2003, a lógica passa a ser a mesma, né? Logicamente em outra categoria de segurado, mas a lógica é a mesma para o contribuinte individual, o CPF que presta serviço para a CNPJ. A partir de abril de 2003, é a empresa que é a responsável por esse recolhimento previdenciário. Então, como eu coloquei ali no slide, a partir de abril de 2003, se o CPF prestou serviços para CNPJ, mas não tem nenhum registro no CNIS dele, que é o extrato previdenciário desse CPF, ele não precisa fazer um pagamento para a INSS para se valer desses períodos, mas ele precisa comprovar a existência desse vínculo, como sempre foi para o empregado, então como a gente já conversou. Eu tinha pensado em mais alguma coisa aqui referente a isso, mas se eu lembrar, eu falo na sequência. Mas essa é a ideia, tá? Por isso que sempre tem um asterisco, assim, lembrei o que eu ia falar. Salvo engano, a gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores, mas muitas vezes essa presunção de recolhimento, que é o que a gente chama, que a gente já conversou assim em vídeos anteriores, que recai sobre o contribuinte individual prestador de serviços depois de abril de 2003, ela salva muitos benefícios, viu, gente? Então é bem importante ter conhecimento dessa possibilidade jurídica, né, dessa metodologia aí de como funciona a lei a partir de abril de 2003 para essa categoria de segurado. E aqui a gente entra na polêmica, atenção empresário, por quê? É muito comum que o empresário ele tenha lacunas contributivas no CNIS dele. É um cliente que é bastante recorrente em planejamento previdenciário e que é bem comum que tenha assim buracos no extrato previdenciário. E aí surge essa pergunta: tá, mas eu posso fazer o pagamento em atraso para ver se isso vai me beneficiar de alguma forma? Aqui a gente precisa partir deste pressuposto, que o sócio, como sócio administrador, ou seja, aquele que trabalha na empresa, segundo uma solução de consulta da Receita Federal, então qual que é a interpretação da Receita Federal? Que este sócio administrador, ele precisa fazer a retirada do prolabore, tá? Então, ele faz a retirada de um prolabore e a empresa vai recolher contribuições previdenciárias uma parte deste prolabore. É a empresa que vai reter 11% desse prolabore e a empresa também vai pagar mais cota patronal a título de contribuição previdenciária, né? Vão ter ali alguns detalhes referentes ao regime tributário dessa empresa, mas via de regra é assim que funciona. E, inclusive, um detalhe importante, viu, para empresários, não basta pagar a cota patronal, você precisa fazer o recolhimento de 11% do prolabore para valer para sua aposentadoria, tá bom? Então, se não houve recolhimento nesses períodos, né, em períodos X ali, esses buracos que a gente tem no extrato previdenciário, precisa pagar o INSS porque, afinal de contas, é um CPF que está trabalhando por uma CNPJ. Você me falou que a partir de abril de 2003, a responsabilidade de recolhimento é do CNPJ. Então, se o prestador de serviço ali ele não pode ser prejudicado pela mesma lógica do Jorge, por que que eu, empresário, vou ser prejudicado se na época
a empresa, né, o CNPJ não fez esse recolhimento, eu trabalhei, mas o dever era da CNPJ. Só que aí entende que acaba se confundindo CPF e CNPJ, porque isso acontece principalmente quando o empresário é dono do negócio, trabalha no negócio e ele não fez este recolhimento previdenciário. Aqui, gente, são questões assim, existem detalhes que a gente precisa analisar caso a caso, tá? Mas, via de regra, o INSS ele exige o pagamento para validação desses tempos ali em que não houve esse pagamento, esse recolhimento previdenciário. Então, o INSS exige o pagamento, ou seja, o desembolso, né, de uma quantia. Mas no judiciário a gente tem algumas decisões divergentes, principalmente quando era ali um sócio de uma empresa maior que acabava não se confundindo ele com a empresa, né? Então era uma empresa um pouco maior. E aí fica algumas questões assim, ele precisa fazer o pagamento para validar esse tempo ou ele pode só comprovar que existia essa relação empregatícia, esse trabalho, para se valer dele. Aqui, como eu falei, existem detalhes que a gente precisa analisar cada caso a caso. Porém, é assim que o INSS entende. Para contar com esse tempo, precisa pagar sim, tá? Aqui eu trouxe para vocês o enunciado 5, inciso 5 do INSS, que fala justamente sobre isso. Ele diz que as contribuições do contribuinte individual ou empresário não se presumem descontadas e recolhidas, como tem a presunção para o empregado e para o prestador de serviço ali, enfim, que não é o empresário, né, que a gente estava comentando antes, quando exercida atividade na empresa da qual seja titular, diretor não empregado, membro de conselho de administração, sócio ou administrador não empregado. Então aqui quis trazer para vocês esse alerta, essa observação, porque o empresário tem suas nuances e é por isso que o planejamento previdenciário, especialmente para o empresário, é essencial, porque é muito comum o empresário que faz recolhimento de contribuição errado e empresário que não sabe como se valer de períodos anteriores e se isso vai compensar ou não. Então, tudo isso exige uma análise detalhada e cálculos bem precisos para a gente definir a melhor estratégia. Quando a gente fala em pagamento em atraso, a gente precisa ter em consideração duas coisas também. Existe o atraso grandão, um atraso super, assim, um período muito antigo ou mais antigo que a gente quer pagar, e existe um atraso pequenininho. O que é o grandão e o pequenininho para a lei? A gente tem o atraso de até 5 anos, que seria o atraso pequenininho, e o atraso superior a 5 anos, né? Então, uma contribuição que tenha mais de 5 anos que eu quero investigar se vale a pena eu pagar para a INSS. Por que eu faço essa diferenciação? Por que a lei faz essa diferenciação? Porque o procedimento é diferente, tá? Quando a gente fala em um atraso pequenininho, um atraso de até 5 anos, via de regra a gente consegue fazer o pagamento dessas contribuições emitindo uma própria guia ali no site da Receita. Então é um processo bem mais simples. A gente faz ali, preenche os nossos dados, gera guia e consegue fazer esse pagamento. Lembrando que vai ter incidência de juros e multa, por isso que é essencial analisar matematicamente se compensa, qual vai ser o retorno desse investimento, porque não se enganem, muita gente pensa que nunca compensa pagar atrasados, mas existem sim N situações em que compensa, em que adianta a aposentadoria, em que a gente consegue assim melhorar muito o cenário do segurado a partir desses pagamentos de contribuições. A gente consegue ter um retorno muito rápido desse investimento que vai ser necessário ser feito, um retorno que compensa a depender dos reflexos disso no benefício previdenciário. Então, não é uma conclusão clara que a gente pode ter de compensa ou não compensa. É sempre cada caso, tá? Casuístico, é sempre caso a caso. E lembrem-se sempre que, apesar do atraso ser pequeno, o INSS, pela lei ali, pelas instruções normativas, ele também pode exigir comprovação dessa atividade, então é sempre essencial ter esse respaldo documental. Coloquei como exemplo ali um médico que ele ficou sem contribuir de 2023 para 2025. Ele já contribuía antes, foi realmente só uma lacuna ali, um buraco que ele teve no CNIS dele. Como é um período, um atraso curto, inferior a 5 anos, ele pode emitir a guia ali, fazer o pagamento e aí sim vai ter a validação e a gente pode contar com esse tempo para previsões futuras. Agora, quando o atraso ele é superior a 5 anos, ele é um pouco mais burocrático. A gente não consegue ir ali no portal da Receita e fazer o pagamento simplesmente. A gente precisa
Via de regra, o INSS exige a comprovação da atividade para esses períodos mais antigos, tá? Precisa também ter uma análise administrativa prévia, ou seja, a gente precisa fazer a solicitação para o INSS do cálculo ali, da abertura, da possibilidade de a gente fazer esse pagamento. Então, ele é mais burocrático, sim. E aí, feito o pagamento, o INSS ele vai validar o período, né? Ele também faz validação do período, não sei, antes da emissão da guia. Eu não sei porque eu coloquei isso no slide, eu vou corrigir isso, mas enfim, é um período que ele vai ser pago e vai ser validado pelo INSS, né? Mas ele precisa ter todo um processo administrativo antes, que é um pouco mais burocrático, tá? Então, existe essa possibilidade, mas ela vai ser um pouco mais chatinha, sim. Os documentos que normalmente são utilizados para comprovação de atividade, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Quando a gente traz esses exemplos para o cliente, geralmente ele consegue exercitar a criatividade dele e consegue nos trazer mais documentos. Então, contrato social, recibo de prolabore, imposto de renda, declaração de imposto de renda é maravilhoso, notas fiscais, recibos, registro em conselho profissional, declaração de prestação de serviços, movimentação bancária, alvarás, documentos contábeis, tudo isso pode ser documentação a ser apresentada para o INSS para comprovar a atividade. Porque o que acontece, gente? Muito cliente chega e fala: não, não, doutora, mas eu trabalhei nesse período aí. Eu fazia serviços ali de marcenaria, ou enfim. E aí você pergunta, tá, mas você tem algum contrato? Você tem comprovante de pagamento? Você tem nota fiscal? Não tenho, doutora. Se a gente não consegue comprovar, a gente não consegue se valer desse pagamento. Aí a gente não consegue provar para a INSS que de fato você é um devedor, como a gente tinha conversado. E a ressalva ali sobre o contribuinte facultativo, né, que a gente fez no começo, ele pode recolher em atraso, desde que esse atraso seja bem pequenininho, de até 6 meses, e que, portanto, ele ainda tenha qualidade de segurado. Depois dessa perda aí de qualidade de segurado, não é mais permitido o recolhimento do facultativo. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Pensa uma pessoa que ela está contribuindo como facultativa, só que aí ela contribuiu até janeiro, bonitinho ali. Ela estava fazendo os pagamentos em dia, só que daí ela esqueceu de pagar fevereiro e março. Em abril, ela pode fazer esse pagamento em atraso sem problemas, é um atraso pequenininho, de até 6 meses, e ela ainda mantém essa qualidade de segurado. Agora, alguém que ficou anos ali sem contribuir não consegue comprar, como eu coloquei entre aspas, esse tempo como facultativo. E aqui a gente vai já chegando para o final, se encaminhando para o final, a gente chega num ponto bem importante quando a gente fala em contribuição em atraso. Esse pagamento, ele vai contar como tempo de contribuição e carência? Porque muitas vezes, inclusive, essa é uma pergunta de ouro para os advogados, tá? Quando eles vão analisar a viabilidade desse pagamento de contribuições em atraso. Se o cliente ele precisa de carência, atenção, tá? Por quê? Para tempo de contribuição, tudo bem, vai contar esses pagamentos. E para carência? Porque quando a gente fala em aposentadorias, via de regra, né, a gente precisa de 180 meses, 180 competências de carência para conseguir acessar alguma das regras de aposentadoria. E aqui depende. Vai contar para carência se o atraso ele for muito pequeno. Agora, falando em termos mais técnicos, se vai contar para a carência se o pagamento for feito dentro do prazo de manutenção da qualidade de segurado. Ou seja, esse segurado, o empregado, o contribuinte individual, o facultativo, né, ele ainda estava ali com a qualidade de segurado. E aí ele faz esse pagamento, mesmo que seja pagamento em atraso, tudo bem, na hora da gente contar, a gente conta como tempo de contribuição e conta como carência também. Isso é um detalhe, gente, mas assim, é muito importante. Eu nem deveria falar detalhe, porque muita gente esquece disso e você pode pagar um dinheirão ali, aumentar teu tempo de contribuição, mas não te resolver muito a vida por conta da carência. Isso depende muito de cada caso. E lembrando que quando o primeiro recolhimento ele é feito em atraso, ele não vai contar para carência. É o que a gente chama de retroação da DIC.
É também um termo mais técnico, mas lembrando que esse pagamento ele não vai contar para carência. Então, eu era advogado autônomo por muitos anos, lá em 2009 até 2015. E aí depois eu entrei num escritório. E aí tudo bem, quando eu entrei no escritório começou a ter recolhimentos previdenciários e esse período existiu no CNIS. Mas antes, em 2009, eu já trabalhava como autônomo e eu tenho comprovação disso e eu quero fazer esse pagamento. Tudo bem, a gente vai pagar e ele vai contar para tempo de contribuição, mas não vai contar para carência, tá? Precisa ter isto em mente na hora de verificar se isso vale a pena. E muito cuidado, uma ressalva final nesse tópico de pagamento de contribuições em atraso. Por quê? A gente tem o tema 1329 do STF e também a portaria da INSS 1382, que falam que o seguinte: estes pagamentos, eles não contam para as regras de direito adquirido, de pedágio 50% e de pedágio 100%. Basicamente, o que a gente tem é que hoje, em abril de 2000, em abril não, né, gente? Em maio de 2026, a validade desses pagamentos pagamentos de contribuições em atraso, ela está sendo questionada para regras de direito adquirido, pedágio 50% e pedágio 100%. Como advogados, existem estratégias, técnicas, não é um assunto que está consolidado já, não foi batido o martelo, então isso ainda está em análise, mas o que a gente tem por hora é que para aproveitamento desse tempo nestas regras, isso hoje está suspenso. Então vamos ver como vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas é uma ressalva que a gente precisa levar em consideração na hora de definir a estratégia também para o cliente. E aí, gente, compensa fazer o pagamento de contribuições em atraso? Essa é a pergunta clássica que sempre chega para gente. Tudo bem, doutor, entendi tudo isso, mas e aí, compensa, no meu caso, fazer esse pagamento de contribuições? E como eu conversei com vocês, a questão se compensa ou não, ela vai depender da análise de um planejamento previdenciário, porque é no planejamento previdenciário que a gente faz projeção de cenários, a gente entende quando que você vai se aposentar em cada regra, a gente entende com quanto você vai se aposentar em cada regra, a gente entende quanto você vai ter que desembolsar para fazer esse pagamento para o INSS, como isso vai refletir nos seus direitos, se de fato vai compensar, se você vai ter uma lucratividade ali já a curto prazo, curto médio prazo, ou se não, se vai ser muito a longo prazo, se uma lucratividade vai ser baixa, se para você de repente pode interessar fazer outros tipos de investimentos, mas também levar vários pontos em consideração aqui que a gente sempre conversa em detalhes, né, numa consulta, numa entrega de planejamento previdenciário. Então, é sempre muito importante a gente ter essa clareza de que tudo depende do seu histórico contributivo, da sua realidade, do seu histórico de vida mesmo, né? Como foi a sua jornada, sua trajetória aí profissional, para a gente entender quais são as possibilidades no seu caso. Então, aqui na sequência, eu deixo os meus contatos oficiais, caso você queira entrar em contato, né, com o escritório para a gente conversar um pouco mais sobre regras de aposentadoria, sobre possibilidade de pagamento de contribuição em atraso, sobre planejamento previdenciário. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo que eu gosto muito porque ele é muito recorrente na nossa prática do dia a dia. Mas se você gostou, por favor, lembre de assinar o canal aqui para você ter sempre receber notificações dos conteúdos semanais que eu vou trazendo aqui para vocês. Deixe seu comentário se você gostou, se você ficou com alguma dúvida e compartilhe também com quem você conhece, quem você acha que pode se beneficiar deste conteúdo, porque me ajuda e ajuda bastante essa pessoa também. Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.